Agora, esse Campeonato Brasileiro começou, qual a avaliação que você faz do que o time tem que corrigir? O que passou essa primeira rodada? O torcedor estranhou um pouquinho, né? O Fluminense vinha atuando até bem, só não vinha conquistando às vezes os resultados, mas o torcedor estranhou o Fluminense atuando de uma forma um pouco diferente do que vinha conseguindo. O que aconteceu, sua opinião, diante do São Paulo? Eu acho que a gente até fez um bom primeiro tempo. Talvez o primeiro tempo a diferença está em que eles tiveram, acho que uma ou duas chances no máximo de vencer, mas acabaram marcando. A gente não conseguiu marcar o gol. Mas no geral a gente não jogou bem. Precisa melhorar bastante, porque é o sinal de que o brasileiro não é fácil. A gente vai jogar contra grandes times e eu acho que essa primeira rodada serviu para a gente estar atento e saber que a gente tem bastante coisa para melhorar. Agora, a gente sabe que toda mudança, né, gera expectativas, as pessoas ficam curiosas, o que vai acontecer, o que não vai, e essa transição está cada vez mais curta, né, para acontecer. O Abel está faltando pouco tempo para que chegue aqui, o Anderson sai e ele assume como técnico do Fluminense. Essa expectativa na cabeça do jogador está afetando de alguma forma? A cada minuto que passa, a cada período que passa, vai encurtando, né, essa chegada do Abel? Essa expectativa pode estar atrapalhando um pouquinho? Eu acho que não. É natural que existe uma expectativa, mas não pode ser desculpa isso. Acho que o Fluminense pode jogar melhor, tem condições para jogar melhor. Então tem um treinador, não é um treinador que vai continuar, mas é um treinador que está no momento. Então acho que é natural que crie uma certa ansiedade, mas não pode ser desculpa para os resultados. Jacob, após o teu retorno ao futebol brasileiro, esse campeonato brasileiro pode ser o teu depois de alguns anos, né, a exceção do Corinthians, né, de uma maneira integral, para colocar assim, do início ao fim. Apesar de toda a experiência que a gente adquiriu no futebol, o que você está esperando exatamente desse campeonato brasileiro para você? Para mim, em primeiro lugar, é me sentir bem, me sentir feliz, jogando, podendo começar o Campeonato Brasileiro desde o começo. Mas eu só vou me sentir completo e realizado se o Fluminense for bem. Então, acho que é óbvio que os jogadores, é importante a gente se sentir bem, jogar bem, mas isso não tem valor se isso não ajuda, de certa forma, nas vitórias, e que eu acho que é o mais importante do que o individual. Mas para mim é isso, acho que é me sentir feliz jogando, acho que fazendo o que eu gosto, acho que isso é o mais importante. Fluminense, na tua opinião, até pela experiência que você tem, não é uma avaliação especificamente tua, mas tem um elenco para disputar esse Campeonato Brasileiro, para chegar entre os primeiros, para ser campeão, precisa de algo mais? Como é que você está enxergando esse elenco do Fluminense no momento? É difícil, como eu falei, eu sou jogador, não tenho que entrar nessas questões de reforços, de quem vem, de quem contrata. Isso é uma questão para o treinador, para o Abel que vai chegar, para a diretoria. A gente como jogador, acho que é difícil você opinar. Óbvio que saiu desse momento até, acho que só saiu o Emerson, acho que não chegou nenhum outro atacante, a diretoria está tentando contratar, mas o que eu falei, isso é um assunto que para a gente não cabe a gente ficar comentando. Eu acho que o elenco é bom, pode sim, com certeza fazer um ótimo campeonato brasileiro, mas quanto a reforço, isso já não posso falar muito. O Ciro está sendo contratado, né? Deve ser oficial na quarta ou na quinta-feira. Você conhece o futebol desse jogador? Chegou a acompanhá-lo, viu jogando no esporte ou não teve conhecimento? Não, já ouvi falar dele, um jogador que marca muitos gols, jovem ainda. Então, com certeza é uma grande oportunidade para ele e para nós também ter um jogador jovem com bastante ambição, com muita qualidade. Acho que vai ser importante para o Fluminense, com certeza. Se isso vier a acontecer, dá para sei. Deco, você chegou no Fluminense depois da Copa do Mundo, né? E desde então não teve uma sequência de jogos, né? E agora, no início do Campeonato Brasileiro, você já atuou como titular. Isso de uma certa forma te incomodou, essa não sequência de jogos? E você acredita que com essa sequência de jogos agora, você pode render aquele futebol que você rendeu principalmente na Europa? Acho que a sequência
eu cheguei, tive uma sequência boa, infelizmente depois tive uma lesão. E é óbvio que você só consegue render jogando, natural, não tem como. Eu espero, como eu falei, fazer um campeonato brasileiro bom para ajudar o Fluminense a conquistar os objetivos dele. E para isso acontecer, óbvio que eu tenho que ter uma sequência, não ter lesões, acho que esse é o grande objetivo. E só assim você pode jogar bem, você pode ajudar o time. Acho que esse é o que eu quero. Você sente muita diferença do futebol europeu e do futebol brasileiro, principalmente jogos em sequência, enfim, os gramados que não são... A grande diferença é que você aqui é muito mais equilibrado, você nunca, praticamente, você joga... Vai ser raro o jogo em que você vai ser muito superior aos outros, né? Então, essa é a grande diferença que existe, principalmente quando você joga em clubes como eu joguei na Europa, onde você normalmente, na maioria dos jogos, você é superior tecnicamente aos outros times. Então, aqui no Brasil isso não acontece. O Fluminense é tão bom quanto o São Paulo, quanto o Corinthians, quanto os outros times, porque você tem 12, no mínimo 12 times grandes, fora os outros que não são, deixam de ser, são grandes, mas também não estão tão, tecnicamente falando, não são tão piores. Eu acho que na verdade é muito equilibrado. Então isso torna o Campeonato Brasileiro bastante difícil por isso. Você nunca tem um jogo em que você consegue praticamente dominar o jogo e ser absoluto no jogo. É raro quando isso acontece. Pode até acontecer, mas não por uma qualidade técnica muito superior aos outros. Então isso torna o brasileiro muito difícil. Sou no clube tantas vezes campeão.